Olá, boa noite, a graça e a paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos mais uma vez aqui e o Carlos, conversando um pouco, e muitas coisas sobre família à luz das Escrituras. Espero que Deus possa nos abençoar e cada dia mais que a gente possa estar defendendo nossas famílias, né? E sempre à luz do que a palavra de Deus nos diz, tá bom? Eu vou cantar uma canção, depois Carlos vai orar, tá bom? Inicialmente. Espírito Santo, ore por mim, leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça. Nos ajuda cada dia mais, Senhor, buscar a Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a cada dia mais, Senhor, Te obedecer, Deus. E buscar, Deus, sempre, Senhor, acima de todas as coisas, amar o Senhor. Te pedimos que o Senhor abençoe esse estudo, que possamos ter a compreensão, Deus, da Tua vontade acerca de como nos comportar, Pai, como pais e mulheres que devem glorificar, Deus, o Teu nome através da nossa vida e nossa família. Nos ajuda, Pai, a termos a compreensão correta de como a nossa família deve se comportar nesse mundo, Senhor, tão pecaminoso e principalmente, Deus, como nós podemos Te glorificar, Deus. Ajuda cada família, abençoa. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ler aqui em Filipenses 4, essa leitura, uma leitura que deve nos orientar todos os dias. De Filipenses 4, eu vou ler do 1 ao 9. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Síntique que entrem em acordo no Senhor. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai.
O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai e o Deus de paz estará convosco. Amém. Então, que essas palavras de Paulo à igreja em Filipos possa orientar a nossa vida, que a minha vida, a sua vida, a vida da nossa família, da nossa igreja seja regrada, né, por esses ensinos. Nós não temos, irmãos, outro caminho a não ser tirar por essas orientações, tá bom? Das Sagradas Escrituras. E nessa carta, Paulo deixa muito claro àqueles irmãos, e creio que sempre, né, vai servir para nós. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, a gente deve pensar nisso, e praticar isso, e viver isso em nossos dias, no meio da nossa família, no seio da igreja, tá bom? Louvamos a Deus porque temos conversado, né, sobre família à luz das Escrituras, conversado nos domingos aqui, tá certo? E nos cultos presenciais, né, temos voltado aos poucos, mas louvamos a Deus pela presença, pelas orações dos irmãos e irmãs, tá bom? Que Deus possa continuar vos abençoando, né, em nome de Jesus, tá certo? Daqui a pouco a gente vai conversar, né, sobre família, continuar conversando, hoje baseado na carta de Paulo, à igreja de Éfeso, as orientações ali de Paulo para a família, para pais, para filhos, para casais, não é? Mais ou menos os nossos deveres, como a gente deve caminhar, como a gente deve proceder, tá bom? Quem sabe você está precisando dessa adequação ou dessa lembrança, não é? Que você tem negado muitas vezes o seu papel, o seu dever, quer seja como pais, quer seja como marido, uma esposa, filhos, filhas, tá bom? Então a gente vai dar aqui vamos conversar um pouco sobre isso e que isso possa orientar o seu coração, tá certo? Em nome de Jesus. Vou cantar aqui algumas estrofes do hino 375 e depois a gente vai começar o nosso diálogo. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos dos céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Então vamos ler aí, Carlos. A gente vai ver duas passagens aqui, pastor. Tem Sim. Os direitos e os deveres do marido e da mulher, lá Sim. em Efésios 5, a partir do 22 até o 33. A gente vai ver o capítulo 6, o verso do 1 ao 4, como pais devem educar seus filhos e como os filhos devem receber a educação dos pais. Isso. Aos direitos e os deveres, amém, da família. Então a gente vai ver a primeira parte, pastor, eu acho seria mais interessante, e rapidamente a gente vê os papéis do homem e da mulher, bem rapidamente mesmo, resumidamente, isso, dentro do texto de Efésios capítulo 5, a partir do 22. Isso. Que vai falar assim, primeiramente: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu
marido. A gente vai ficar por aqui, pastor, para primeiro dar aqui o papel das mulheres. E aqui a gente vai ver algumas coisas importantes. Interessante aí, não já está atrapalhando, né? Sim, pastor. Como entender isso, né? Já que a gente vive numa sociedade da emancipação cada dia mais da mulher, isso é interessante, né? É bom. Mas será que quando esse texto de Paulo à igreja de Éfeso, né? Será que ele é um texto que traz um peso, né? Assim de discriminação sobre a mulher? Como a gente pode conversar sobre isso? Então vamos caminhar nessa direção. A gente vai desmistificar um pouco esse sentido errado de uma mulher, principalmente naquilo que a gente vê hoje, principalmente pelo movimento feminista, como também sendo consequência de atitudes machistas de homens. Enfim, a gente vai ver que a palavra submissa é uma palavra totalmente contrária nos tempos de hoje, enfim, por tantas outras coisas. Mas, biblicamente, a gente sabe e compreende que a mulher deve ser submissa ao marido. Mas a gente vai trazer alguns poréns, primeiro. A mulher, primeiro, ela não é submissa a todo homem. Qualquer homem que alegue a você submissão, a não ser seu marido e o seu pai, pode repreender ele, e você faz favor não só a ele, mas também como a sociedade, repreender esse homem, porque esse homem precisa entender que nenhuma mulher, fora a esposa, ou fora a esposa, deve dar a submissão, submeter a submissão dele. Então, nenhuma mulher tem que se submeter a qualquer homem. Primeiro, por quê? Porque lá em Gênesis a gente vai ver, capítulo 1, do 26 ao 28, que Deus criou o homem e a mulher em iguais importâncias. Sim. Deus criou homem e mulher, não difere de outros, não difere um do outro. O que difere são as funções, e a gente vai ver depois, mas as funções diferem. Do homem e da mulher, elas se diferem, mas o Senhor criou homem e mulher em igualdade e em mesmo valor. Homem e mulher não diferem em valor para Deus. Então, nem o homem é melhor do que a mulher, nem a mulher é melhor do que o homem. Enfim, ambos cumprem funções diferentes de se complementarem. Homem e mulher se complementam no propósito maior de Deus. E aí, nesse versículo, pastor, a gente vai ver que a exortação de Paulo é de que a mulher seja submissa, mas ao marido, como eu falei, mulher, você não tem nenhum dever de dar submissão, de prestar submissão a qualquer homem que for, como eu falei, seja tirando o seu marido ou o seu pai. É importante também entender que a palavra submissão aqui tem o sentido de você não submeter a todas as coisas que o marido quer. Parece que é algo forçado, parece que é algo que está acima de qualquer vontade, mas submissão aqui a gente vai ver a partir do capítulo 5, verso 18, que todos aqueles cristãos devem estar cheios do Espírito Santo, devem viver cheios do Espírito Santo. As mulheres devem prestar submissão, sendo que o homem, como a gente vai ver na frente, deve estar ciente da sua liderança, e qualquer coisa que leve a mulher a pecar, a gente primeiro precisa entender que nós somos submissos antes de ser submissos a qualquer outra pessoa, a Deus, a Cristo. Então, qualquer coisa que o teu marido queira te fazer pecar, você de maneira alguma deve comprar essa ideia ou deve ser submissa a ele, lembrando que nós somos submissos de Cristo antes de sermos submissos uns dos outros. E Paulo que resume esse livro, né? Dizendo o seguinte: se você de fato é cheio do Espírito Santo, você se submete ao outro. Isso. Parece um paradoxo, né? Porque a ideia, né, de alguns que se dizem cheios do poder do Espírito Santo, a ideia errada é que ser mais do que o outro, né? De Isso. Passar por cima, né? E quando Paulo aqui nesse livro, né, ele vai definindo a questão de ser cheio do Espírito Santo, você se submete. Então é algo extraordinário. A gente vive uma realidade, por exemplo, agora de muita agressão à mulher. Sim, muito. Devido à pandemia, devido à concentração na casa, né? Que às vezes eu brinco assim, parece que as pessoas que tem por maior castigo hoje é que está em casa reunida, né? Então isso é um castigo muito grande para a sociedade moderna. Infelizmente, né? Infelizmente, né? Porque o que deveria ser salutar, agradável, né? Então a maioria do povo, a grande parte, está assim louco por estar em casa com a sua família, porque esse não era o costume, infelizmente, né?
Tá pai, mãe reunido, enfim. Então, nós estamos vendo todos os dias como aumentou o número da agressão, né, dos homens, né, agredindo as suas mulheres. Então, por exemplo, nosso hospital, infelizmente, cada dia está chegando casos assim, né, dessa agressão. Mas a gente vê aqui Paulo falando desses deveres do lar. Então, nós temos deveres. E eu acho o seguinte, a gente vai ver depois aí o que o homem tem que fazer. E à luz do que Paulo escreve aqui, se a gente for ver de fato direitinho, nós vamos ver que o desafio para o homem é muito maior. Sim, a gente vai ver que em proporção o papel do homem é elevado a 10 vezes mais do que o papel da mulher, porque a referência do homem é Cristo. Então a gente vai ver na frente que essa submissão da mulher é uma submissão voluntária, uma submissão em amor, uma submissão por, primeiro, sendo obediência a Deus, porque é o mandamento de Deus, um papel da mulher ser submissa ao seu marido, mas sendo que seu marido reflita Cristo como liderança. Isso. E, consequentemente, a esposa será submissa. E esse papel de submissão, como eu falei, não tem nada a ver, e aí a gente tem um conceito errado, principalmente pela nossa cultura. A gente precisa tentar desmistificar e tirar da nossa cabeça o conceito que a gente tem de submissão, um conceito totalmente cultural, que submissão é unicamente servir a seu marido, mas, como eu falei, escravo, não servir, né? Isso, né? Mas eu não servir não de escrava, isso. Não de estar a favor do pecado ou praticar pecado em prol dessa submissão, não, mas é de ser essa auxiliadora idônea, o papel de que Deus criou a mulher, de estar junto ao seu marido, de ajudar a seu marido, de você entender os propósitos de Deus e praticar os propósitos de Deus junto com o seu marido. Isso. Então a gente precisa tirar da mente essa palavra que está na nossa cabeça em relação ao contexto que a gente vive cultural, de que submissão é algo inferior, mas na Bíblia a gente vai ver que o papel do homem e da mulher se complementam para ambos glorificarem a Deus. Então a mulher, em amor a Deus primeiramente, cheia do Espírito Santo, se submete a uma liderança sadia, uma liderança que reflete a Cristo, para auxiliar. O que a gente mais vê hoje, pastor, dentro das casas, e como você abordou bem, são intrigas, brigas, em vez, o plano de Deus é a complementação, a complementaridade, né? Um ajudar o outro. Hoje o que a gente vai ver é casais se apartando, enfim, diante de tantas diferenças que o homem e a mulher têm, é justamente o papel e propósito de Deus, nessas diferenças, a glória de Deus resplandecer, ambos sendo funcionais em seus papéis. Não faz sentido. Essa semana eu estava conversando sobre um casal, né, que vive assim como o cachorro e a onça. Quer dizer, é muito triste, né? Essa briga constante. Isso é devastador. Isso traz consequências graves para a família. Não é? E falta só uma pitada aí de amor, de entender o que a Bíblia nos ensina, né? Então vamos ver o papel do homem. Sim. 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa... no 28, né? Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Então veja, não dá para a gente entender que Paulo está fazendo uma comparação entre Jesus, igreja, marido e mulher. Isso. Então, isso aí. Veja que nós, homens, no meu caso, esposo, temos um compromisso muito grande, né, de entender a nossa responsabilidade, nosso dever é muito maior, mas muito maior do que o dever da mulher, do que o dever da minha esposa. Né? Porque quando a Escritura Sagrada compara a igreja como a noiva, né, do Cordeiro de Jesus, é porque ela tem uma importância singular. Isso. Não é? Na história, né, do reino de Deus. Então, assim, percebam, aí Jesus faz essa comparação. Que nós, homens, maridos, temos que amar nossa esposa, assim como Cristo. Então, se a gente entender, se a gente começar a imaginar como Jesus se entregou à sua igreja, como ele valoriza a sua igreja, né? E aí a gente pode depois até conversar sobre outro negócio, né? O que estão fazendo com a igreja de Jesus? Muita gente aí muito doida, né? Então, assim, a importância,
o compromisso, a responsabilidade de nós homens é muito maior do que das mulheres, na relação de deveres, de submeter-se e de amar como Cristo amou a igreja. Bom, a gente precisa ver algumas coisas importantes aqui, pastor. Sim. Como você falou, o primeiro é o padrão do homem é extremamente elevado, é o de Cristo. Então, o homem deve se comportar da sua maneira? Não. Como o homem deve se comportar com sua mulher? Da mesma maneira que Cristo ama a igreja. E quais são essas características? O primeiro é um amor sacrificial. Como a gente vê, Cristo amou a igreja, se sacrificou pela igreja, se sacrificou pelo seu povo. Então, o amor do homem pela mulher é um amor sacrificial. É uma liderança que serve mais do que pede. O que a gente vê hoje, pastor, é muito homem que quer as coisas da mulher, enfim, mas não serve a mulher. Então, é papel nosso, de homem, de maridos, servir a sua esposa. Um amor sacrificial, um amor de serviço. Então, homem, sirva a sua mulher. Outra coisa, a gente vai ver aqui a partir do verso 26 que o amor de Cristo e o sacrifício de Cristo foi para santificar a igreja. E assim o homem deve santificar a sua esposa. O que acontece hoje? Homens têm fugido da sua responsabilidade, terceirizando para a igreja, terceirizando para programas no YouTube, enfim, terceirizando para tantas outras coisas, as responsabilidades que o homem tem no seu lar, de ser o pastor da família. Não é papel da igreja, mas a igreja é um auxílio para que as famílias eduquem e saibam das escrituras, enfim, mas o papel do homem é santificar a sua casa, é santificar a sua esposa, é ensinar as escrituras à esposa, é viver as escrituras. Sim. Então é papel do homem ser o pastor do lar, o pastor da esposa. Certo, beleza. Então veja bem, no final aqui, Paulo vai dizer, entretanto também cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. No versículo 31, aliás, 33, Paulo vai mudar aqui de submissão para respeito. Isso. Então assim, resumindo, se o homem, o marido, ama a sua esposa, como Cristo ama a sua igreja, amou e se entregou por ela, a mulher não terá nenhuma dificuldade de ser submissa ao seu marido. Isso. Fecha ou não fecha? Então, se a mulher se sente amada, respeitada, e Paulo vai dizer que é como se fosse a si mesmo, seu próprio corpo. Isso, né? Isso. Ou seja, porque ele vai repetir aqui na frente, lá Gênesis 2:24, deixará o homem, seu pai, e unirá e será uma só carne. Então, esse complemento, essa coisa interessante. Então eu vejo assim, não haverá nenhuma dificuldade se a mulher, se a esposa for amada como Cristo amou a sua igreja, se o seu esposo, entendendo isso, que é isso que a Escritura diz, não tem como a gente fugir, é exatamente isso. Valorizar, respeitar, amar, se entregar por ela, a esposa não terá nenhuma dificuldade de submissão, de respeito, até porque se alguém me ama como a si mesmo, eu sou submisso a ele tranquilamente. Porque, volta a dizer, Paulo vai dizer que uma vida cheia do Espírito Santo, você se submete um ao outro. Se você não se submete a outra pessoa, você não está cheio, o Espírito Santo não está na sua vida. Porque o que o Espírito Santo coloca em nós, nos dá, é que a gente se submete um ao outro. No amor, na compreensão da graça divina que se entregou por nós. Então isso é muito interessante e que Deus possa nos conduzir nessa direção como marido e mulher. Está aqui o que a Bíblia diz, tá bom? Agora vamos ver que Paulo fala aí a questão dos filhos. De pais e filhos. Isso, né, que capítulo 6, verso do 1 ao 4 fala: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis sobre filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou na instrução do Senhor, né? Pronto, então, veja bem. Então, o que Paulo vai dizer aqui? Vai repetir o que a Escritura diz, que os provérbios falam, né? Que os filhos devem o quê? Honrar. Aliás, é mandamento, né? Isso. Aqui é bem claro o texto, né, pastor? Claríssimo, claríssimo. A gente não tem nem muito o que explicar, porque é claro. Aqui, Paulo remete a Êxodo 20:12, né? Nos 10 mandamentos, acerca de honra teu pai e tua mãe. Então, os filhos, hoje em dia,
hoje em dia é resultado de um coração rebelde. O que a gente sente como um todo, como sociedade, filhos que obedecem e honram seus pais. Então é papel dos filhos honrarem e obedecerem os pais, e também como papel dos pais fazerem o quê? Educar seus filhos no Senhor. A gente está vendo aqui, Paulo lembra que a responsabilidade, como eu comentei um pouco atrás, a responsabilidade não é da igreja. A igreja dá instrumentos e ferramentas e ensina, ajuda aos pais a educarem os filhos no Senhor, mas é papel dos pais educarem os filhos no Senhor. Então assim, preste atenção, você filho e filha, você tem que obedecer ao seu pai. Você deve obediência aos seus pais. Então, se isso está acontecendo com você faz parte de um lar cristão, e você é desobediente a seus pais, está tudo errado. Você precisa voltar, você precisa repensar os seus valores. Se você valoriza mais o que tem lá fora do que os seus pais, está tudo errado. Você não vai ter sucesso na vida. Não vai ter um casamento feliz, não vai encontrar alguém feliz, porque você não faz o que é básico, o que é mandamento de Deus. Porque isso deve acontecer em todo canto, em todos os lados, em todas as religiões. Imagina no nosso meio cristão. Então você deve obediência aos seus pais. Tem que repensar. E os pais têm que entender o seguinte, que ele deve instruir os filhos. Filhos sem disciplina é um problema. E é engraçado, pastor, porque Paulo lembra que os pais não provoqueis os filhos a ira. Isso. A ira, não tipo, eduque no Senhor, mas não eduque de forma que os pais hoje às vezes educam, pastor, a força, né? Ou tem que disciplinar. E a gente vai ver vários provérbios acerca disso, mas que isso não seja na ira, que isso não seja na força do seu jeito, mas nas instruções do Senhor. E uma coisa interessante aí é que, por exemplo, tem pais que, por ser pai, né, ou mãe, em alguma situação não tem muitas vezes a humildade para entender que às vezes o filho pode estar certo. Verdade. Às vezes a ideia do filho seja melhor. Então, se não há desobediência nessa ideia, você tem que ter a humildade de entender, de conversar com seu filho, aceitar aquela ideia, acatar aquela ideia dele ou dela, certo? E não provocar a ira. A forma como você trata. Tem pais que são muito ríspidos com os filhos, que sabe, por exemplo, sabe tirar do sério. Tem gente que sabe tirar o do sério. É só aquela palavra, aquele trato, sabe provocar bem direitinho. Então, tem pais que são especialistas nisso, então tenha muito cuidado, porque você não deve provocar a ira no seu filho. Por quê? Porque a instrução, a disciplina, ela cabe, se você fizer da forma boa. Primeiramente, você tem que ser exemplo. Você deve ser exemplo na sua casa, no seu lar. Porque também tem pais que não é exemplo em nada e quer que o filho seja ali. Às vezes ele não é um bom esposo, mas quer que o filho ou a filha seja obediente. Então, tem algo errado aí. Então, preste atenção, você tem que dar ao seu filho. E veja bem, não transfira a responsabilidade, como o Carlos aqui falou, por exemplo, a escola. A escola, ela informa, mas quem forma é a família. Isso. A escola traz conhecimento, mas a educação é a família. Isso. Então, não queira transferir. Se você achar que tem pais que estão transferindo para a escola, para a igreja, por exemplo, acha que o pastor, a liderança da igreja vai ter que reformar o filho todinho, não. Às vezes não faz nada na sua casa e quer que a igreja corrija. A igreja não vai conseguir, o pastor não vai conseguir. Isso mesmo. Porque é papel seu, é papel primário de você, pai, de mim como pai, na minha casa, dar regra, regrar, colocar normas. Porque, senão, como é que a coisa vai dar certo? Não vai dar. Entendeu? Então, veja bem, todos nós fizemos nossos papéis, deveres. Maridos, esposas, pais, na formação, filhos e filhas. Se a gente caminhar na direção que Paulo aqui ensina, vai dar certo. Não tem como dar errado. Não, pastor, vai ter problema. Problemas existem, vai ter problema. Porém, tudo vai ser resolvido, tudo vai caminhar, porque nessa direção, na direção de Deus, não tem como dar errado. Tá certo? Quer falar alguma coisa finalmente? Não, pastor. É isso aí mesmo, pastor. Acho que ambos, sendo maridos e esposas, sendo pais, mães e filhos, obedecendo à vontade do Senhor,
é o caminho do Senhor, né? Dá certo. Que é o caminho correto. Então, vai ter as dificuldades pelo nosso pecado, mas quando a gente entende e se submete à vontade do Senhor, não tem como as coisas darem errado. É só prosseguir em obediência a Deus. Amém. Então a gente vai encerrar cantando uma canção, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Teu amor nunca mudou. Espera no Senhor. Quero orar por você e por sua família. Deus Pai, abençoa cada família da igreja, cada família, Senhor, que escuta, que assiste, que acompanha esse culto online, essa live de oração, esse estudo sobre família. Que seja, Deus, guardada, abençoada, fortalecida. Que tenham força, que na experiência de uma vida com o Senhor, da Tua Palavra, possa, Deus, extrair as coisas que precisamos, ó Deus, que elas precisam, necessitam, para ter lares mais felizes, lares mais regrados, lares mais justos, famílias, ó Deus, mais baseadas nos Teus ensinos. Então, Pai, nós queremos orar e interceder, ó Deus, que Tu esteja guardando, protegendo, ajudando, que cada um, Senhor, da família, cada ser da família, cada membro da família, possa, Deus, fazer a sua parte, fazer o seu papel, para termos famílias abençoadas. Famílias agora que estão com problemas, ó Deus, eu intercedo, eu oro, eu suplico, ó Deus, derrama a Tua graça e o Teu poder sobre cada uma delas. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém e amém. Temos